Eu sou o Vilto Reis, professor de escrita criativa, e como vocês já sabem, se quiserem conhecer meus cursos para escritores, acessem esse link que está aparecendo aqui na tela, ou o primeiro link aqui embaixo na legenda desse vídeo, na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o narrador de várias vozes, ou polifonia, né? Mais um tema aí da nossa série Arte da Ficção, baseada no livro de David Lodge. Então esse é um tema bem interessante, bem legal. É mais uma ferramenta, mais uma forma que vocês vão ter aí para contar suas histórias. Tem muita gente que gosta desse estilo, tem muita gente que acha meio pesado. Enfim, vocês vão ver que dá para fazer também uma história com esse estilo. E se você está acompanhando essa série, não deixe de dar o seu like aqui embaixo, né, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para quem está assistindo. E claro, se inscrever no canal. Bom, uma coisa que a gente falou no último vídeo, quando a gente falou de mostrar e dizer, ou de cena e sumário, é que não dava para escrever um livro só com sumário. Porém, se a gente usar polifonia, dá. Então, né, ao mesmo tempo que parece contraditório, mas não é, porque a polifonia é uma técnica muito própria. O que seria a polifonia? É como se você construísse um discurso em que você incluísse várias vozes. O primeiro romance que me vem à mente, assim, bem brasileiro, e um clássico já contemporâneo, né, que é Eles Eram Muitos Cavalos, do Luiz Rufato. Eu vou deixar o nome certinho aqui embaixo, depois na descrição do vídeo. Esse é um livro em que o Rufato ele capta as várias vozes de uma cidade, de São Paulo, durante um dia. Então é quase como se fossem pequenos capítulos, alguns maiores, outros menores, onde tem a fala de um tipo de personagem, a fala de outro. É um romance polifônico. Mas não precisa ser dessa forma tão fragmentada. Você pode construir também uma história linear que seja polifônica. Como que se faz isso? É fazendo com que o resumo, ou seja, a história não vai ter muitas cenas, não vai ter aquela descrição. Ah, João entrou na sala e disse: "E aí, rapaz, tudo bem? Não sei o que." João vestia tal. Sabe aquele mesmo tom do narrador fazendo uma cena. Aí depois vem um resumo, né? Muitos anos depois, João pensou sobre aquele dia. O que teria feito se no ano tal, 3 anos atrás, sabe? Isso aí é um resumo, é uma condensação de cena. Mas e se eu quiser escrever um romance só com resumo? Aí a gente chega na polifonia. A polifonia, ela quebra o ritmo contínuo do narrador. É como se tivessem vários narradores, várias vozes falando, e o narrador não é muito específico quanto a isso. Então a gente vai pegar um exemplo aqui no livro Family Friends, de 1975. Eu vou tentar fazer um negócio que eu não fiz em nenhum vídeo, que é colocar o livro para vocês lerem na tela. Então tentem dar aí uma olhada e acompanharem comigo. Ela o ama. Ah, e como? Seu coração palpita quando vê, seu ventre desmancha-se em desejo. Mas Grace não pode sucumbir nos braços dele. Christie a leva a passear de barco como um guia hábil. Sim, ele navega. E também as montanhas como um guia um tanto menos hábil. Sim, ele escala. Oferece-lhe um apartamento. Sim, ele pode. Mas não, ela não quer. Nada de diamantes, Christie, obrigada. Nada de relógios, nada de presentes, nada de subornos, queridos. Ah, chocolate sim, obrigada. E orquídeas e convites para jantares e táxis até em casa. E sim, um beijo. E sim, você pode tocar os meus seios como somos levados. E rápido, boa noite, Christie, meu querido, meu amor, meu tudo. Eu morreria por você, mas não posso dormir com você. Ao voltar para casa, Christie para na Soho e passa 1 hora com uma prostituta. De que outro jeito ele vai sobreviver? Grace o ama. Grace quer casar com ele. De que outro jeito ela vai sobreviver? Então esse trechinho é de um romance da Fay Weldon, que é uma escritora britânica. Nesse livro específico, ela fala sobre 3 mulheres em décadas diferentes, década de 40, de 50 e de 60, e como elas vivem, né, nessa sociedade em transformação e todas as questões que se tem, e uma delas é a questão sexual, que aparece aqui nesse trecho, né? Então, como que ela faz isso? Ela dá várias vozes, ao mesmo tempo, é muito caótico, é muito caótico. Então a personagem tá falando, o narrador tá falando, a personagem tá falando, o Christie tá falando, existem uns comentários ali no meio, e ao mesmo tempo você entende a história, você pega a essência da história de um jeito muito dinâmico e rápido. E como a gente está falando de década de 40 nesse romance, o parágrafo anterior
ele fala sobre a Segunda Guerra, faz algumas descrições, faz um resumo, né, de algumas situações da Segunda Guerra, embora ele não fale assim, a Segunda Guerra Mundial, né, ele faz alguns resumos e depois ele já pula no parágrafo seguinte, que é o que a gente leu, para o resumo do pensamento dela e das coisas que ela está vivendo. Esse romance ganha tons cômicos por causa dessa polifonia. Porque a gente tem essa descrição rápida de várias situações pequenas. Imagina se ela fosse se deter para descrever cada situação, a escalada, o passeio de barco, né, eles chegando no táxi, depois o cara se encontrando com a prostituta, depois ela em casa sozinha. Meu Deus, aqui já teria quase um romance por si só. Então tem essa voz do narrador pontuando isso, tem as falas da Grace, que podem ser tanto dela, né, pensamentos dela, como ela se gabando do namorado dela para as outras meninas. E uma dessas meninas que é a narradora do livro, que é a Chloe. E que tem mais um fator complicador aí, porque a Chloe se diz, ela fala sobre si mesma na terceira pessoa, e ela se diz que tem capacidade, né, assim como os romancistas, de descrever o pensamento de outras pessoas. Então é uma loucura total, mas é uma loucura muito interessante. E tem mais, porque nos 2 últimos parágrafos, os 2 pequenininhos do final que a gente leu, a gente tem um resumo de uma forma, um narrador bem seco e preciso, simétrico, né, dos 2 pequenos parágrafos, de uma linha cada, em que é resumida a argumentação de cada um dos personagens de por que eles têm aquele modo de vida. Então, são muitos narradores para um trecho muito pequeno. Aí, alguém mais aproveitador, alguém que gosta de passar a perna na literatura, vai dizer assim, então eu posso criar o caos na minha história, né? Eu narro um parágrafo com uma focalização interna, outro com uma focalização externa, depois pulo para um onisciente, depois pulo para uma primeira pessoa. Olha, você pode até fazer isso, mas será que você vai ter o ritmo, a escrita? Você já leu vários romances polifônicos para fazer isso? Porque o romance polifônico não é um parágrafo com cada narrador. O romance polifônico, tem vários narradores, tudo embrulhado para contar aquela história de uma forma resumida. Então é uma coisa muito caótica, acho que eu já falei essa palavra várias vezes no vídeo, porém existe uma lógica por trás desse caos. E esse termo polifonia é ecoado bastante por um teórico chamado Bakhtin. E calma que eu vou falar isso de uma forma bem rápida e você vai pegar e vai ser interessante para você pensar. O Bakhtin disse que, diferente do poema em que você tem um estilo monólogo, né, você tem uma voz, um estilo que vai expressar alguma coisa, na prosa a gente tem várias vozes. O romance dá várias vozes a vários personagens. Então, mesmo que não seja um romance polifônico, você vai ter vozes de personagens diferentes. Você vai ter o narrador. Então você tem uma certa polifonia também. E outra coisa que eu lembrei, né? No romance a gente ainda pode ter carta, pode ter jornal, ali, um bilhete descrito. Então uma transmissão de rádio, uma transmissão de TV, um vídeo na internet descrito. Então alguém já disse que no romance cabe tudo, né? Até receita de bolo. Então são várias formas, várias vozes que dialogam externamente ao livro, internamente à lógica, ao conflito do livro. Então por isso que o romance, o Bakhtin diz que ele é dialógico. E talvez isso explique por que o romance alcançou essa supremacia em termos de vendas, né, mercadológica e tal. Essa última parte não foi o Bakhtin que falou, tá? É uma suposição que eu tô falando. Não vamos atribuir o negócio que o cara vai lá e se mexe no túmulo, né? E eu queria pedir a licença de vocês para ler mais um trechinho, que é a fala do Bakhtin, que eu achei fantástica, que é a seguinte: para o artista da prosa, o mundo encontra-se repleto das palavras dos outros, entre as quais deve orientar-se e cujas características discursivas deve ser capaz de discernir, graças a um ouvido muito bem treinado. Estas devem ser introduzidas no plano discursivo do artista, mas de forma a preservar o plano original. Eu achei muito interessante que ele falou da questão do ouvido bem treinado, né? Que o escritor tem que ter, tem que absorver as vozes do mundo, né? Cara, é muito chato ler uma história que todo mundo fala igual. E olha que quando eu escrevo as primeiras versões dos meus textos, isso acontece com muita frequência. Eu até esses dias postei alguns stories no Instagram de um conto que eu estava revisando,
e eu peguei um marca-texto de cada cor e peguei os 5 personagens principais e marquei as falas dele, dei uma cor para cada personagem e marquei as falas dele. Por quê? Aí depois eu fui lá e defini vícios de linguagem pro personagem A, tal. Ele sempre fala isso, a personalidade dele é X, o comportamento dominante. Aí eu fui lá, peguei todas as falas daquele personagem e reescrevi com essas coisas em mente. Fiz isso um por um. E eu consegui um efeito muito diferente nas falas dos meus personagens. Então o pensamento do Bakhtin sobre o romance é muito interessante, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que o romance é a forma mais democrática e antitotalitária literária. Porque ele inclui vozes diversas e é um espaço onde você pode ter um discurso, um conceito, uma moral, que rapidamente pode entrar em contradição com outra. Se você pegar os livros do Dostoiévski, como Os Irmãos Karamazov, por exemplo, isso é muito frequente, né? Você tem um personagem, às vezes, que ele é todo voltado para um lado mais espiritual, tem outro que é todo voltado para um lado mais racionalista, e aí eles entram em choque nas discussões dele. E isso está em vários grandes livros, né? A gente poderia citar, livros, sei lá, eu lembrei agora de uma trilogia que eu li recente, de um autor chamado Joe Abercrombie, que é uma trilogia de fantasia, e o nome é Trilogia do Mar Despedaçado, e também tinha essa questão, sabe? Um personagem principal do primeiro livro, que não é principal nos outros, isso eu achei interessante, ele também tem uma forma de falar dele, e não é igual à forma dos outros personagens falar. Então, polifonia é um item muito importante, muito interessante para você incluir nos seus textos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like, inscreve-se no canal, me acompanhe nas redes sociais, e é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!